Olá, tudo bem com todos? Bom, hoje a gente vai abordar uma temática bastante relevante que tem ocorrido praticamente com muitos profissionais que estão atuando durante a pandemia da Covid-19, que é sobre a síndrome de burnout em docentes que atuam durante a pandemia da Covid-19, certo? Existe uma escassez de publicações relacionadas à temática, porém a gente vai abordar, vamos conversar e vamos verificar a importância da prevenção, de estudos em cima dessa classe e também quais são as complicações que esses profissionais podem ter por estarem atuando com carga de trabalho aumentada, com outros preditores que já existiam futuramente, que já existiam no passado e agora intensificados futuramente, eles podem acabar complicando ainda mais e contribuindo para o aparecimento de burnout nesses profissionais, certo? Bom, mas antes disso, eu vou me apresentar para vocês. Vamos lá, deixa eu só passar aqui rapidinho. Bom, eu me chamo Ítalo Everton Bezerra Barbosa, eu sou enfermeiro, formado pelo Centro Universitário FAMetro, sou especialista em docência do ensino superior e unidade de terapia intensiva adulto, sou mestrando em enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo. Tudo certo? Deixa eu só posicionar isso aqui no cantinho e a gente continua. Bom, não tem como começar a falar dos profissionais que estão atuando durante a pandemia e quais consequências disso, sem antes começar a falar um pouco sobre a pandemia para vocês. Como vocês sabem, a pandemia ela se iniciou em 31 de dezembro de 2019, lá na cidade de Wuhan, que é localizada na província de Hubei, na China, e lá foi onde ocorreu o primeiro caso de pneumonia. Essa nova pneumonia, ela foi causada pelo novo coronavírus. Esse novo coronavírus que foi conhecido como Covid-19 e que é o principal causador da síndrome respiratória aguda grave, certo? Bom, sendo que em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou que a doença já apresentava uma taxa de mortalidade de 2,3%. Com isso, foi declarada uma emergência de saúde pública em âmbito mundial, sendo que dia 11 de março de 2020, devido à alta disseminação e por estar presente em mais de 144 países, a OMS definiu esse surto, que primeiramente era um surto, como uma pandemia, pela sua rápida disseminação e por estar presente em diversos países, certo? Já no Brasil, a pandemia, basicamente, ela se deu início em fevereiro de 2020, quando foi registrado o primeiro caso dessa infecção, que foi causada pelo novo coronavírus. E no mês de junho do mesmo ano, o Ministério da Saúde já registrava um número exorbitante de casos, sendo 514 casos confirmados, sendo que desse total, 42.700 evoluíram para óbito. Então, é um número bastante significante, principalmente, como você sabe, no começo da pandemia, foram casos exorbitantes, muitos casos de óbitos. Então, o Brasil também foi um país muito afetado com a pandemia. Mediante essas complicações, vamos supor, vamos colocar esses profissionais que foram afetados mediante as situações que foram retidas durante a pandemia da Covid-19, a OMS, para evitar essa complicação, para evitar o aumento desse surto, o aumento dos casos de contaminação, ela introduziu algumas medidas. Essas medidas, elas foram feitas de duas formas, políticas e sanitárias. E elas foram feitas com o intuito de diminuir ou minimizar a disseminação do vírus. Porém, a, a medida que a gente vai abordar nessa palestra, ela vai ser sobre o fechamento das universidades e públicas, das universidades fechadas, particulares e as públicas, tá bom? Não que as medidas de contenção de uso de máscara, de fechar locais públicos também não seja importante, porém, referente à nossa temática, é mais importante a gente abordar sobre, destacar, no caso, o fechamento das universidades públicas e privadas, que teve como objetivo principal contribuir para a diminuição do fluxo de pessoas e, com isso, o isolamento social. E isso visava diminuir o número exorbitante de pacientes infectados, tá bom? Como vocês podem ver, o bonequinho aqui na imagem, distante um do outro, prevalecendo o distanciamento social para evitar maiores contaminações, certo?
Pegando o isolamento das universidades públicas e privadas, todas essas universidades elas tiveram que passar por uma adaptação. Essa adaptação ela foi realizada para que os alunos não se prejudicassem em relação ao calendário acadêmico ou aquele semestre e ficassem parados. Então, frente a essas medidas que foram implementadas pela Organização Mundial de Saúde, as instituições de ensino superior elas optaram e decidiram prosseguir com seus calendários, aderindo com urgência ao ensino remoto. O ensino remoto, como vocês sabem, é um ensino que é uma aula que é feita simultaneamente por outro computador ou por outro dispositivo móvel, ao mesmo tempo com os alunos. Diferente da aula EAD, que ela já é gravada e a aula não é presencial, não há possibilidade de você tirar dúvida com o professor naquele momento. Então, as instituições elas optaram por seguir com as disciplinas, porém utilizando as tecnologias da comunicação, da informação e comunicação, as TICs, certo? Como vocês podem observar na figura, o professor praticamente ele estava ensinando, só que por meio do computador. Então, mediante toda a transformação, mediante toda essa adaptação que os envolvidos tinham que ter, quem teve que sofrer maior readaptação assim como os alunos, também foram os docentes. Então, teve que ter uma readaptação de todos os envolvidos, com destaque para os docentes, onde foi feita a necessidade de reavaliar todo o processo de ensino-aprendizagem frente à atual situação que foi ocasionada pela pandemia. E isso, essa mudança de plano, essa mudança de ensino, essa readaptação de todos os envolvidos, com destaque para os docentes, fez com que esses profissionais eles acabassem ficando mais favoráveis a algumas situações, dentre elas o estresse laboral, as crises de ansiedade, fadiga, exaustão e principalmente crises de insônia, porque planejamento, adaptação de plano, novas metodologias para ser usado durante as aulas remotas, então foi algo que contribuiu ainda mais para esse desgaste desses profissionais que atuam durante a pandemia da Covid-19. Bom, e frente a essa continuação, frente à demanda, frente ao retorno, que agora já retornaram, quais são as complicações que esses profissionais que atuam durante a pandemia da Covid-19 podem acabar desenvolvendo agora, como as complicações que são presentes e as complicações futuras? Ou seja, esses profissionais, eles acabam sujeitos com a maior predisposição a desenvolverem patologias psicossociais. E dentre essas patologias psicossociais, a que a gente vai abordar hoje é sobre a síndrome de burnout, certo? A síndrome de burnout que surge como resposta gradativa a estressores interpessoais que são ligados diretamente com a profissão, que sofrem grande intensificação em temporadas e períodos atípicos, certo? A gente vai falar um pouco sobre a síndrome de burnout agora. Já falamos sobre a pandemia, já falamos sobre a pandemia no Brasil, falamos sobre as consequências que esses docentes que atuam durante a pandemia, eles podem desenvolver, e agora a gente vai falar propriamente dito da síndrome de burnout. Daqui a pouco a gente vai falar da síndrome de burnout nos docentes e ressaltar ainda mais a importância de pesquisas sobre essa temática que ainda é bastante escassa, tá bom? Vamos lá. Então, a síndrome de burnout ela é definida como uma síndrome psicológica que é provocada pelo estresse crônico. Esse estresse crônico que esse profissional, no caso estamos falando de profissional, ele vai apresentar no seu setor de trabalho ou em casa, ele vai ser decorrente do trabalho em relação ao organismo, certo? Bom, a terminologia burnout significa aquele que queimou ou que chegou no seu limite, que está chegando ou que chegou no seu limite. Como se o ato de você trabalhar, você se sentir cansado, você se sentir exausto, ele vai, vai, e até o momento que você se sente totalmente exausto, é como se fosse a instalação de burnout. Então começa com um estresse crônico, e chega a burnout. É um processo gradativo, que às vezes requer anos, às vezes requer 2, 3, 4, 5 anos, então varia de pessoa para pessoa. Mais adiante a gente vai falar que a terminologia de burnout, ou seja, a classificação, ela é algo universal. Não é porque eu estou apresentando sintomas que você também vai apresentar os mesmos sintomas. Então, vai variar de profissional para profissional, sendo que cada um é um trabalho, cada um é um organismo, cada um vai lidar de maneiras diferentes, certo? Então,
Após esse conceito da terminologia de burnout, significa que o profissional ele vai trabalhar, vai funcionar normalmente e depois ele vai deixar de funcionar por absoluta falta de energia. E essa falta de energia que ele vai ter mediante o seu trabalho, mediante as funções que ele exerce no seu trabalho, vão acabar apresentando diversos prejuízos. Óbvio, né? E esses prejuízos eles vão interferir diretamente no desempenho físico e mental desses profissionais. Bom, o conceito de burnout, ele surgiu pela primeira vez lá nos Estados Unidos, na década de 70, sendo o estado que aparece no indivíduo mediante algum estresse crônico laboral, certo? Um dos principais autores que introduziu o burnout na literatura foi Ferndenberg, lá em 1974. Ele introduziu na literatura o termo para descrever questões que, segundo seu ponto de vista, eram consideradas frequentes nos profissionais, que acarretavam como consequência do esforço elevado e da tensão emocional do contato contínuo com outras pessoas. Ou seja, profissionais que atuam diretamente com outras pessoas, que atuam com cuidado, que atuam com comunicação, diretamente como os docentes, os enfermeiros, que são mais da linha assistencial. Então, esses profissionais estão muito mais sujeitos ao aparecimento da síndrome de burnout mediante suas atividades laborais que eles exercem no setor de trabalho, certo? Bom, continuando aqui, Maslow e Jackson, em 1981, eles descrevem a síndrome de burnout como uma sintomatologia, um conjunto de sintomatologia que é dividida em psicológica e física. Essa sintomatologia da síndrome de burnout, que foi descrita por Maslow e Jackson lá em 81, ela é dividida em três dimensões. Essas três dimensões, elas são relacionadas, mas elas são independentes. Cada dimensão tem a sua característica, porém uma é sequencial à outra, e assim por diante. São três dimensões, sendo a exaustão emocional, a despersonalização e a baixa realização pessoal, certo? Vamos falar um pouco sobre cada uma, para que vocês possam compreender melhor. Bom, a exaustão emocional. A exaustão emocional é quando o profissional se sente cansado, se sente desmotivado, tudo que ele faz ele acha que não está bom. Isso acaba afetando o seu desempenho dentro do trabalho. Ele se sente exausto para fazer as atividades, ele acha que não vai conseguir, então tudo isso contribui para que ele tenha uma baixa diminuição da realização profissional, que ele acabe tratando os colegas de maneira fria, que já é a próxima parte da próxima dimensão, que é a despersonalização. A despersonalização, como vocês podem observar na imagem, tratando colegas de maneira agressiva, impessoal, às vezes de maneira fria. Então, a despersonalização é você estar tão cansado, tão exausto emocionalmente, que você acaba não se preocupando com as opiniões dos outros, acaba tratando as pessoas mal, de maneira ignorante, sarcasmo, às vezes, porque você já está cansado, já está a um ponto de desenvolver a síndrome de burnout. E com isso vai levar à terceira dimensão, que é a baixa realização profissional. Como você está exausto, está tratando as pessoas de maneira mal, automaticamente a sua realização profissional ou pessoal, ela também vai cair. Você vai achar tudo que eu faço não está bom, tudo que eu faço não é o suficiente, então vai acabar se acomodando. Isso acaba diminuindo ainda mais seu rendimento dentro de uma empresa, certo? Bom, quanto à instalação de burnout, os pesquisadores consideram que ela ocorre em dois momentos. Vamos falar dos dois momentos agora, sendo o primeiro, o que aparece no indivíduo mediante a evidência do estresse, ou seja, o indivíduo ele vai perceber que ele está mais estressado, ele vai perceber que ele está mais cansado, que ele está exausto emocionalmente, porém ele vai continuar a sua vida normal. No segundo momento é onde vai aparecer sintomas de fadiga e de esgotamento emocional. E com isso vai aparecer em conjunto um aumento no nível de estresse e esse profissional ele vai desenvolver algumas mudanças que vão ser como estratégias de defesa para essa situação. Essas mudanças, elas vão incluir diferenciação, tratar as pessoas com diferença, distanciamento e principalmente o distanciamento emocional do trabalho. Essas medidas para ele, ele vai achar que, eu estou exausto, estou cansado, estou com estresse. Então, se eu me afastar o meu emocional do trabalho, eu vou me sentir melhor. Mas não, isso acaba complicando ainda mais as características para que futuramente ele venha desenvolver burnout.
Bom, diante da afirmação constante, a exposição a esses fatores que são considerados estressores, eles podem levar principalmente ao esgotamento físico e emocional desses profissionais. Isso vai interferir significativamente na qualidade de vida desses docentes que estão atuando, principalmente durante a pandemia da Covid-19, prejudicando em conjunto sua interação com suas funções, diminuindo e interferindo assim, na qualidade dos cuidados, prejudicando assim no ambiente de trabalho, consideravelmente, principalmente no ambiente de trabalho, e todas as etapas, todas as classificações, tudo que a gente falou, pode levar ao processo final, que é burnout, certo? Vai queimar, o ato de queimar, queimar, até chegar à combustão, que é burnout. E essa complicação, ela vai diminuir a capacidade de resolução dos problemas, sensação de adequação no setor de trabalho, falta de recursos para eventuais atividades que são ocorridas diariamente dentro do setor de trabalho. Ele vai se sentir desmotivado, cansado, exausto, e isso vai contribuir significativamente para que ele tenha uma baixa realização profissional e pessoal dentro do setor de trabalho. Bom, voltando a falar sobre dados históricos da síndrome de burnout, a primeira publicação científica, ela foi realizada em 1987, em uma revista brasileira de medicina. Entretanto, mesmo com as publicações, mesmo com as apresentações de Cronenberg, a publicação de Masley Jackson, foi apenas em 1996 que o tema começou a apresentar aspectos relevantes. Isso se deu porque foi no mesmo ano que houver a regularização da Previdência Social. Ou seja, se não fosse isso, ia demorar muito mais tempo para a síndrome de burnout ter sido caracterizada, ter sido reconhecida como um agressor que causa os problemas etiológicos nos profissionais, como uma causa que vem a desenvolver complicações relacionadas ao estresse laboral, relacionada à associação das atividades desenvolvidas no trabalho, dentro do setor de trabalho, com o organismo. Então, essa inclusão possibilitou que a síndrome de burnout como um agente agressor etiológico de doenças profissionais, certo? Bom, adentrando um pouco no Brasil, no que se refere à legislação, o Decreto 3.048, de 6 de maio de 1999, ele aprovou a inclusão da síndrome de burnout no grupo 5 das classificação internacional das doenças. Porém, foi apenas em 2019 que a Organização Mundial de Saúde reconheceu a síndrome de burnout como uma doença recorrente do estresse laboral. E com isso, classificando a síndrome de burnout dentro do grupo 5, claro, com problemas relacionados à saúde dentro do código do CID-11, que entrará em vigor agora em 2022, que possivelmente já entrou em vigor em 2022, certo? Bom, falamos sobre a pandemia, para poder introduzir o tema, falamos sobre as características da síndrome de burnout, sobre os possíveis preditores que esses docentes já tinham, e agora vamos falar um pouco sobre a síndrome de burnout dentro dos docentes, pegando o contexto antigo e trazendo para a pandemia, para a intensificação dos preditores que já tinham. É claro que já existiam preditores antigos, preditores são fatores de risco, para quem não conhece esse termo, e intensificados durante a pandemia, os preditores eles possuem uma maior exposição, ou seja, esses profissionais que têm esse preditor vão estar mais sucintos e mais favoráveis ao aparecimento da síndrome de burnout. Vamos lá. Síndrome de burnout nos docentes agora. A síndrome de burnout nos professores expõe um fenômeno multiprofissional, complexo e que interage com aspectos individuais e do ambiente. Não somente na sala de aula, mas também no contexto institucional, certo? Isso é óbvio. Sabemos que as características estressoras elas não estão somente na sala de aula, elas estão também em fatores organizacionais, fatores institucionais, porque o professor ele não se resume somente na sala de aula, como foi na pandemia, a atualização, o professor ele se resume também a preparar material, a preparar dinâmicas, metodologias ativas. Então, isso durante a pandemia contribuiu ainda mais para o aumento do nível de estresse dos professores, porque foi algo que muitos não estavam preparados, muitos tiveram que se afastar e muitos tiveram que assumir a docência sem ter a experiência necessária, sem ter a capacitação correta. Então, isso facilitou ainda mais para que eles tenham sinais e sintomas que venham contribuir para o desenvolvimento da síndrome de burnout nesses docentes, certo?
Então, como eu falei, não somente na sala de aula, mas também no contexto institucional, mas sim em todos os fatores envolvidos, incluindo políticos, educacionais e sociohistóricos. Bom, a síndrome de burnout, ela é relacionada ao esgotamento decorrente das vivências negativas ocorridas no centro de trabalho. É claro que quem vive experiências positivas não vai desenvolver estresse laboral, não vai se sentir cansado, não vai se sentir exausto. Então, automaticamente, é, o esgotamento ele vai vir das experiências negativas. Você vai se sentir exausto, desmotivado, cansado. Então, tudo isso vai acabar contribuindo ainda mais para o desenvolvimento da síndrome de burnout. E isso vai acabar ocasionando uma gama de fatores estressantes quando esses métodos que você tem de lidar com as complicações forem insuficientes para lidar com as ocorrências. Você vai se sentir cansado, você vai se sentir exausto. Ah, tá tendo uma conversa, tá tendo uma briga em sala, você não vai mais interromper, porque você tá exausto, vai acabar deixando os alunos falarem, não vai se preocupar mais com isso. Então, tudo isso são características desse síndrome de burnout. Parece algo simples, algo que a gente observa, mas aí entra a relevância de realizar pesquisas para saber como está a qualidade de vida desses profissionais mediante a sua atividade exercida dentro ou não durante a pandemia, principalmente agora durante a pandemia, que esses preditores sofreram bastante intensificação e mudaram, estão mais agressivos, então estão afetando ainda mais a classe docente, certo? Bom, continuando, a síndrome de burnout nos docentes, ela apresenta diversas manifestações que incluem sintomas individuais e profissionais. Sintomas individuais é quando passa a atingir somente o profissional, e profissionais é quando esse sintoma ele começa a apresentar, sair para fora da sua caixinha que é somente dentro de você. Você começa a tratar os colegas de maneira impessoal, começa a tratar os colegas de maneira fria. Então, quando fala profissionais, é nessa parte que ela está afetando o seu desempenho profissional, com descrições de difíceis, com questões de difíceis descrições universais. Como eu falei para vocês, o que eu apresento não é automaticamente o que você vai apresentar. Mesmo se eu comece a ter o mesmo trabalho que você, mesma carga horária, cada organismo vai reagir de uma maneira diferente. Por isso que diz que são descrições universais, certo? Os professores, eles se sentem financeiramente e emocionalmente exaustos. Isso acaba favorecendo o aparecimento de sinais frequentes como irritabilidade, que já era observado com muita frequência. Imagina agora durante a pandemia que o ensino remoto, teve o ensino remoto no caso, já voltamos com presencial, estamos ainda estamos utilizando máscara para ir para a sala. É, Também estamos com o número de alunos reduzidos, às vezes tem que ter um ensino remoto, às vezes tem que ter uma turma sim, outra não. Tristeza, principalmente, ansiedade é algo que foi observado com muita frequência. Tem muitas pesquisas relatando ansiedade. E conjunto a esses três sinais frequentes, aparecem também sinais psicossomáticos nesses docentes, como cefaleia, estresse, insônia, hipertensão, e além de casos que podem incluir o uso abusivo de drogas ilícitas, álcool ou medicamento, certo? Então, esses são os sintomas, sinais e sintomas que já eram frequentes nesses profissionais. Então, associe comigo e pense em conjunto. Imagina agora, durante a pandemia, durante o estresse, durante o aumento do nível de irritabilidade, durante as metodologias que os professores tiveram que implementar para fazer a sua aula. Então, parece ser algo mais simples pelo docente não precisar se deslocar, ir para a faculdade para ministrar a aula. Mas não, é algo ainda mais trabalhoso, porque você, estando pessoalmente, você tem um controle, você consegue conversar. Agora, imagina você depender de internet, você depender de computador, você depender de alunos que estejam online. Então, tudo isso favorece ainda mais para situações que venham futuramente desenvolver esse síndrome de burnout. Bom, cada vez mais estão presentes diversos fatores que corroboram com os estressores psicossociais de um docente. Agora a gente vai falar alguns preditores, como eu falei para vocês, preditores são os sinais, sintomas, não, perdão, preditores são os possíveis fatores de risco que vão fazer com que esses docentes venham desenvolver síndrome de burnout, como a escassez dos recursos de materiais, baixos salários, salas superlotadas, excesso da carga horária, inexpressiva participação nas políticas e no planejamento institucional, tensão na relação com os alunos, realização de atividade administrativa e entre outros.
Como sabemos, os docentes, eles são uma das classes que mais são desvalorizadas em relação ao salário. Salas superlotadas foi algo que diminuiu, porque presencialmente é uma questão e na pandemia é outra. Mas o excesso da carga horária continua a mesma, baixo salário, escassez dos recursos de materiais. Aqui nós podemos colocar também o planejamento das aulas, que foi algo que ocorreu com bastante frequência, porque já tinha uma sequência tradicional, o professor elaborar suas aulas, apresentar em sala, da sequência do semestre todo. Porém, com a pandemia, para que esse aluno não viesse a se prejudicar, todo o processo ele foi necessário sofrer uma readaptação, e com isso esses docentes ficaram mais favoráveis ao estresse, ansiedade, crises de insônia, fadiga, e entre outras questões, que contribuem diretamente com a síndrome. Bom, segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, a profissão docente ela é considerada como uma das mais estressantes. E isso acaba prevalecendo uma forte incidência de elementos que potencializam o aparecimento da síndrome de burnout. E esse aparecimento, com maior frequência, vai fazer com que esses profissionais entrem dentro de um processo de apatia e cinismo. Esse processo ele vai acarretar problemas de saúde em conjunto com diversas repercussões negativas que interferem significativamente no sistema educacional. Em especial, claro, na qualidade do ensino-aprendizagem dos alunos. Porque se o professor está lá e ele está cansado, ele está exausto, com maior predisposição de desenvolver a síndrome, automaticamente ele não vai se importar com os alunos. Então, quem vai se prejudicar também? Os alunos que estão buscando um mediador do conhecimento, que é o professor, porém ele vai estar cansado, ele vai estar exausto. Então, mais novamente, eu ressalto para vocês a importância de desenvolver pesquisas dentro dessa área, para que você venha observar a qualidade de vida desses profissionais que estão atuando durante a pandemia da Covid-19, certo? Então, como eu falei para vocês, a primeira pesquisa relacionada à incidência da síndrome de burnout, a incidência, não sobre a síndrome de burnout, mas sim sobre a incidência, ela foi realizada em 1987 por Christina Maslow e Susan Jackson, certo? Essa pesquisa, ela foi realizada por meio da elaboração do instrumento de verificação da síndrome de burnout, que é o Maslow Burnout Inventory, que é conhecido como um MBI. E esse instrumento, ele é dividido nas dimensões, cada dimensão tem sua pontuação, e é feita uma somatória, sendo que a realização profissional ela é feita ao contrário, quanto menor o índice nesse questionário, mais grave é a complicação desse profissional, e a escala é dividida em 21 itens, sendo subdivididas em cada uma das dimensões. Ela verifica os possíveis fatores que desencadeiam a síndrome de burnout, certo? Vai estar descrito na tabela quais são as características, o que pode estar associado ou o que não pode estar associado. E é amplamente utilizado em diversas áreas da saúde, que são cometidas pela síndrome de burnout. Como vocês sabem, não é somente os docentes, não são somente os enfermeiros, mas muitas classes também podem ser acometidas por essa complicação. Médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, professores, que é uma temática que a gente está abordando hoje. Então, inúmeros profissionais podem ter o seu trabalho afetado pelo estresse laboral e, consequentemente, desenvolver a síndrome. Bom, na relação profissional, o docente ele pode apresentar diversos prejuízos, voltados principalmente para o planejamento das aulas, adquirindo como consequência a perda da criatividade e o entusiasmo. O docente se sente desmotivado, se sente cansado, ele não tem dinâmicas, ele não tem metodologia ativa. Isso faz com que esses alunos se sintam despriorizados, acabem aprendendo menos em relação ao conteúdo, não por eles não estarem estudando, mas sim por quem vai mediar o conhecimento, acaba não tendo aquela metodologia que toma a atenção do aluno, que faz com que ele queira participar, seja aquela aula mais tradicional. Isso porque ele já está cansado, ele já está exausto. Então, principalmente durante a pandemia, como a gente sofreu essa questão do ensino remoto e voltou para o ensino presencial, então muitos professores devem estar cansados, devem estar exaustos e continuaram mesmo assim, porque tem que trabalhar, tem que ter o dinheiro para pagar as contas, então não tem como você se sentir cansado. Então, por isso a importância de pesquisas para que se possa intervir mediante essa questão, certo?
É, Esses profissionais eles começaram a sentir apatia pelos alunos, assim como sinais de frustração pelos problemas ocorridos em sala de aula, apresentando um grande distanciamento com os docentes, mostrando-se depreciativo e muitas das vezes até arrependido de ter ingressado na profissão, que pode acontecer sim, com sentimentos de hostilidade em relação aos administradores, podendo cogitar até o abandono da profissão. Porque se você se sente desmotivado, se você se sente cansado, se sente exausto, com fadiga, não está satisfeito, está com uma baixa realização pessoal dentro do seu setor de trabalho, automaticamente você vai sentir, poxa, por que que eu estou aqui dentro? Eu realmente estou agregando à empresa, estou fazendo o que eu gosto, só que temos que levar por outro lado em relação que ele pode estar desenvolvendo esse síndrome de burnout. Então, ele pode sim gostar, só estar cansado, estar exausto, estar com estresse crônico. Então, levando uma pesquisa para dentro dessa instituição, nós vamos ver qual é o índice desses docentes que estão realmente, se eles têm uma predisposição ou não de desenvolver esse síndrome de burnout, qual característica está sendo mais afetada, qual das três dimensões. Então, é muito importante estudar, realizar pesquisas com esses profissionais para que se possa evitar complicações futuras, porque o intuito de realizar pesquisas é que se possa intervir precocemente, principalmente com a síndrome de burnout, que a gente possa intervir precocemente para que futuramente esses profissionais eles não venham se prejudicados ou que eles não venham acabar sofrendo as complicações do afastamento por conta do estresse crônico, que é a síndrome de burnout. Bom, agora falando sobre alguns estudos que abordam sobre a temática da síndrome de burnout, de acordo com Massa e colaboradores em 2016, eles observaram que um quarto dos professores brasileiros que participaram da sua pesquisa, eles apresentaram sinais e sintomas compatíveis com a síndrome de burnout, sendo a despersonalização a caracterização, a maior dimensão que possui o maior percentual, sendo de 30,6%. Ou seja, como vocês lembram, a despersonalização é quando o profissional começa a não se importar com a opinião dos colegas, dos alunos, e começa a tratar todos de maneira fria e impessoal. Então, essa foi observada com maior percentual. Quem nunca estudou e acha que o professor estava de maneira fria, estava impessoal, chegou cansado, chegou exausto, a gente pensa, ah, não, é algo relacionado ao trabalho dele. Mas quando a gente começa a entender esse também de burnout, a gente começa a entender os fatores que estão associados, a gente pode observar que não é só isso, que é algo que vem se transformando com o passar do tempo. E isso acaba afetando diretamente o ambiente educacional e, consequentemente, a aprendizagem dos alunos, que é algo que é observado com bastante frequência, interferindo, assim, na obtenção dos objetivos pedagógicos e ocasionando diversos problemas de saúde, levando esses profissionais a um processo de desumanização, alienação e apatia, certo? Bom, para finalizar agora, vamos falar um pouquinho sobre a importância de pesquisas relacionadas à síndrome de burnout. Citei algumas vezes durante a apresentação, como vocês sabem, ainda é muito escassa. Se vocês buscarem, vocês vão observar que existe bastante pesquisa sobre a síndrome de burnout nos docentes, mas não sobre as consequências que a pandemia ocasionou nesses profissionais para que eles venham desenvolver ou não futuramente a síndrome de burnout. Então, tendo em vista a importância dos docentes que estão atuando durante a pandemia da Covid-19, em conjunto com os preditores existentes que eu falei para vocês que já existiam preditores, que são os fatores de risco, que são intensificados ainda mais durante a pandemia da Covid-19, os docentes acabam vivenciando angústia, medo da morte, sofrimento, em conjunto com os riscos ocupacionais. Então, lógico que estudos que identifiquem e garantam subsídio para o entendimento de fatores associados à síndrome de burnout acabam gerando conhecimento. E além de gerar conhecimento, que vai ser socializado, vai ser publicado, vai ser revisto por outras instituições de saúde, vão falar, olha, não, essa publicação fala que os docentes que atuam durante a pandemia, eles possuem a maior predisposição de desenvolver a síndrome, altas taxas de exaustão emocional, despersonalização. Então, vamos realizar uma pesquisa aqui, vamos ver como está a qualidade de vida dos docentes. Então, uma simples pesquisa, ela pode acabar influenciando outras pesquisas, certo? Então, além de gerar conhecimento, também gera prevenção, a prevenção de distúrbios psicossociais relacionados ao trabalho, em conjunto com a compreensão de estressores que interferem diretamente na qualidade de vida, certo? E com isso, poderão trazer contribuições de grande validade para esses profissionais,
assim como para os usuários do seu serviço. Como vocês podem observar, o bonequinho está mais feliz aqui, certo? Ele está alegre, ele passou o slide todo triste, agora ele está feliz, por quê? Porque, além da gente abordar quais são as características que esses docentes apresentaram durante a pandemia, que são intensificadas durante esse período, a importância de ressaltar sobre pesquisas dentro dessa área é de grande valiosidade, porque pela escassez, não tem pesquisas ainda que abordem, essa pesquisa aborda que os docentes que atuam durante a pandemia da Covid-19, eles têm uma quantidade maior de desenvolver estresse. Claro, isso é óbvio. Pesquisas relacionadas ao estresse já tem. Estresse crônico é algo que se desenvolve com o passar do tempo. O estresse naquele momento é uma coisa, o crônico é outra. E a síndrome de burnout é algo que só pode ser avaliado com um instrumento utilizado próprio para ela. Então, tem um instrumento próprio. Então, ressaltando a importância de desenvolver pesquisas e continuar feliz, como o bonequinho está feliz aqui, ressaltando pesquisas, entre outras questões que venham intensificar esse conteúdo para outras pessoas e melhorando ainda mais a qualidade de vida desses docentes que sabemos que estão atuando durante a pandemia, que tem uma carga horária de trabalho intensificada, que possuem os preditores que já existiam antigamente, que são intensificados ainda mais. Então, é muito importante continuar estudando, continuar revendo sobre esse fenômeno de burnout, para que vocês possam entender que não é só o professor que chega cansado, e não é só o professor que está exausto, tem sempre alguma coisa por trás. Ou é o estresse, ou é o trabalho, e principalmente são as relações que ele tem dentro do setor de trabalho que acabam influenciando significativamente no estresse laboral dele em relação ao organismo, tá bom? Então, aqui tem algumas referências, certo? De onde eu retirei para preparar esse material para vocês. Bom, e é isso. Aqui tem o meu contato. Foi uma breve discussão sobre o que já existia relacionado ao síndrome de burnout e quais são as possíveis características ou complicações que esses docentes eles podem apresentar mediante a sua atividade exercida durante a pandemia da Covid-19. Claro, ressaltando a importância de realizar pesquisas para que se venha realmente comprovar de forma científica, não de forma empírica, sobre essa situação, mas é algo que vai ser confirmado com o tempo. A minha própria pesquisa, ela é relacionada a isso, então é muito importante incentivar vocês a fazerem pesquisas dentro desse campo, que é um campo muito grande, temos instituições particulares, instituições públicas, e o intuito da pesquisa é priorizar a saúde desses profissionais, compartilhar como está a qualidade de vida deles, para que outro gestor ou outra instituição possa ler e comparar e se atentar realmente para a saúde desses profissionais, tá bom? Então é isso. Aqui tem meu e-mail para contato. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essa temática ou queiram conversar mais sobre isso, eu estou à disposição. Vocês podem mandar um e-mail lá, sem problema nenhum, tá bom? Agradeço a vocês a atenção. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer feedback positivo ou negativo, vocês podem estar deixando no comentário ou mandando no e-mail. Eu agradeço a atenção de todos. Tenham todos um ótimo dia, ok? Obrigado.